Olá, hoje quero tratar um pouco sobre a morte da morte na morte de Cristo. Aqui no Vale Estreito, temos como finalidade compartilhar o Evangelho. Pedimos que se inscreva no nosso canal. Não se esqueça, isso nos ajuda para a plataforma distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Então, a morte da morte na morte de Cristo. No século XVII, o teólogo e pastor John Owen escreveu um livro com este título. Para ele, a morte perdeu seu trono quando ela matou Cristo Jesus lá na cruz. O inferno supunha que a morte de Jesus seria o seu fim. O que o Deus encarnado tinha outro propósito por trás da sua encarnação. O que Deus tinha por trás disto? O apóstolo Paulo disse que o mistério que foi guardado em silêncio nos tempos eternos, agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Seria uma covardia o Deus Todo-Poderoso enfrentar a criatura em sua onipotência. Aquele que pratica o pecado, diz a Bíblia, procede do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O diabo é uma criatura e Jesus, Cristo, é o Criador. Como eles iam enfrentar aquele que, o autor do pecado como o Criador? Para isto, Jesus se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas Cristo teria que enfrentar o diabo no seu território e um pouco menor do que os anjos. Cristo se esvaziou de sua glória na encarnação para que na condição de homem pudesse enfrentar o autor do pecado e da morte como uma criatura e não como Criador. Cristo crucificado é uma loucura e, ao mesmo tempo, a maior estratégia da libertação, o mistério que ficou oculto. A derrota aparente da cruz é a maior vitória do universo. Quando a morte atinge o Cristo na cruz, ela estava sendo derrotada ali no Calvário. A cruz é a chave. Se eu puder ficar perdido, é porque eu não encontrei a cruz. O universo não se abre para mim sem a cruz. Mas, com a chave na minha mão, sei que o domínio e o segredo deste mundo está exatamente na morte de Cristo. Alguém disse, a cruz de Jesus é uma via de mão dupla. Fomos levados a Deus e Deus foi trazido a nós. A morte de Cristo foi o mais terrível golpe já desferido contra o império da morte. A morte feriu a si própria, causando sua própria morte quando feriu a Cristo. Hoje o cristão vive no reino da vida, ainda que tenha que enfrentar a morte física. Mas o caráter com que descemos ao túmulo por ocasião da morte é o mesmo com que reapareceremos na ressurreição. Alguém disse, a morte pode ser a rainha dos terrores, mas Jesus é o Rei dos Reis. Por isso, os cristãos vivem mais do que os pagãos. O motivo é a ressurreição de Cristo. Pensou nisso?
E melhor, eu morri e ressuscitei com Cristo, e Ele é a minha vida. E você? O que aconteceu com você? Espero que reflita nessa mensagem. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever no nosso canal, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Meu abraço, até a próxima.